Olá, hoje a nossa conversa é com o poeta e animador cultural Sérgio Vaz. Ele vem mudando a face da periferia de São Paulo, distribuindo poesia e esperança nos sarais que promove. A Cooperifa patrocina ainda a edição de livros e o lançamento de poesia em balões de gás. Uma história marcada pela emoção e o bom humor. E este é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras vamos analisar os romances Samba Sem Mim, de Caio Junger, e Fragosas Brenhas do Mataréu, de Ricardo Azevedo. Agora a gente conversa com Sérgio Vaz. Sérgio, vamos começar por uma questão curiosa. Você é muito identificado com a cultura, a chamada periferia, né, de São Paulo, e que fomenta o movimento literário lá. A gente poderia dizer hoje que existe uma literatura da periferia? Existe a literatura periférica, feita por pessoas que nasceram lá, que estão contando histórias que as pessoas esqueceram de contar. A gente está falando sobre o racismo, sobre a fome, sobre a falta de segurança, a falta de saúde, a falta de educação. Essas coisas as pessoas não querem falar mais. Acabou a ditadura para alguns, mas a gente continua vivendo uma ditadura. Então essa literatura está denunciando tudo isso que acontece, né? Há uma identificação da literatura que vocês hoje fazem lá com aquela literatura que foi feita nos anos 30, de denúncia social, né? Medidas devidas, guardadas devidas proporções, mas vocês resgatam alguns conceitos daquela literatura, como a denúncia social e o trabalho de uma nova linguagem também, né? Como é que se dá isso na literatura de vocês? Bom, eu ainda não sei te dizer o que a gente está fazendo, nem sei se é literatura. Acho que talvez mais tarde alguém vai falar sobre isso. Eu sei que a gente está no centro, no olho do furacão. A gente está tentando escrever coisas, como eu disse, que as pessoas não querem escrever mais. E para nós está sendo interessante que é a nossa primeira vez. A gente ficou muito longe da literatura. A periferia, a favela, o povo ficou muito longe da literatura. Agora se apropriou de uma forma faminta da coisa, né? Então eu não sei nem dizer ainda qual que é o nosso estilo, o que a gente está fazendo, porque está bem no centro ainda, né? A gente está vivendo a nossa Primavera de Praga, a nossa Bossa Nova, nosso Tropical, é tudo junto nesse momento, né? Então a gente não sabe, eu não saberia te explicar o que a gente está fazendo ainda. Agora, há um conceito também na sua poesia que me chama muito a atenção, porque embora seja uma poesia de conceito social muito forte, a temática básica dela é o amor, é a paixão, né? Quer dizer, como é que se dá isso também na sua literatura? Olha, os brutos também amam, né? Acho que o amor é democrático. Olha, eu sou um cara que gosta muito do Leminski, do Quintana, essa traquinagem que eles têm com as palavras, essa coisa do humor, de brincar, mesmo com o sofrimento, brincar assim. Eu gosto de falar sobre o amor, porque a gente também ama também, né? A gente parece que só quem ama é o artista de novela, né? O pobre também ama, o cobrador de ônibus também ama, se apaixona, né? O amor é democrático, né? Ainda que, né, que as pessoas não queiram. Eu gosto de falar sobre o amor também. Eu acho que ele é latente na nossa história, assim. Até quando a gente luta, precisa de amor. Amor à causa, né? Amor à justiça. Então, eu acho que é importante a gente falar de amor nesse momento também. Vocês começam com um movimento interessante que leva a poesia para essas comunidades a partir dos recitais, né? E, pelo menos no caso da Cooperifa, né, que é a cooperativa de incentivo à criação artística que você coordena, né, vocês acabam trazendo o público também para esses recitais, né? Quer dizer, como é esse movimento também? Fala um pouco. Foi muito engraçado que as primeiras pessoas que apareceram no sarau da Cooperifa tinha essa coisa do estranhamento. Porque as pessoas têm uma ideia da poesia ou do poeta, ou ele é um cara muito intelectual, que escreve coisas que ninguém entende, ou então aquele cara que acorda de manhã e fala assim, bom dia pro café, bom dia pro pão, bom dia pra rua, né? Acho que é um cara lunático. E aí o cara pode perceber que a poesia é uma coisa simples também. Ou seja, se o meu vizinho faz, eu também posso fazer. E foi através dessa gentileza de recitar a poesia, a comunidade ter a gentileza de ouvir, que foi entrando o hábito da leitura nas pessoas. Foram se identificando com a poesia. Ah, então isso que é poesia? Né? Então a gente foi desmistificando também, dessacralizando essa poesia. Então o cara pode ver Neruda de uma forma simples, pode Adélia Prada de uma forma simples, Cecília Meirelles. O que foi isso que a gente tirou a poesia do pedestal. Ela é que tem que beijar os pés da comunidade.
E dessa forma simples, humilde, ela foi chegando nos bairros, nas comunidades, no beco, na favela. Há um paralelo aí interessante também, que boa parte da formação básica dessa população, sobretudo em São Paulo, onde você mora, ela tem uma identificação muito próxima com o Nordeste, onde existe uma cultura profunda da poesia rimada, metrificada, feita de improviso, e dos recitais poéticos, né? Quer dizer, a Cooperifa, de qualquer forma, resgata um pouco dessa cultura latente na comunidade. Nós somos todos nordestinos em São Paulo. Até quem nasceu lá é também. É difícil de assumir isso, mas somos todos nordestinos. Então a gente tem essa relação com o nordestino, com o negro, né? Que eu sou negro, a nossa negritude, junto com o sofrimento do nordestino, do nortista, né? E eu acho que é isso que as pessoas estão aflorando, né? Assim, Nordeste somos nós. E aí vem a tradição do cordel, né? Do repente. Logo depois vem o hip hop também, que é outra vertente dessa coisa falada. Eu acho que o repente tem essa coisa assim, você não precisa ler, eu leio para você. Então eu acho que é isso que é bacana. E trouxe a coisa do cordel também, que é outra coisa maravilhosa. Então a gente trouxe a fala novamente. Os antigos griots, à beira da fogueira, contavam histórias. Eu acho que está retomando essa coisa dos griots, de sentar sem Wi-Fi, né? De olho no olho, bafo no bafo, de contar as histórias para as pessoas. Eu acho que é o grande sucesso do Sarau da Cooperifa, é que a gente está refundando a conversa, refundando a amizade. E eu acho que baseado nos cordéis, baseado no repente, baseado no rap, é o que a gente está fazendo. O movimento ele já existe, o quê? A Cooperifa vai completar 13 anos. 13 anos já, né? Como é que tem sido a análise que você faz? Quer dizer, o que era essa periferia há 13 anos e o que é hoje em termos de difusão cultural e de leitura? Bom, quando nós começamos o Sarau da Cooperifa, na periferia ainda não tinha nenhum sarau ainda, né? Tinha o Binho que tinha feito um lá, Luz e Velas e tal, mas assim, semanalmente foi a Cooperifa. Hoje tem mais de 50 acontecendo em São Paulo. E os saraus da periferia, eles eram no centro de cultura. Por exemplo, o Sarau da Cooperifa tem o Cinema na Laje, o outro sarau tem o Cine Boteco, o outro sarau tem o Cine Escadão. Então era isso. Se o Estado só deu igreja evangélica e o bar, então vamos transformar o bar. Só que aí, conforme esse movimento foi crescendo, foi interessante para o governo também começar, peraí, alguma coisa está acontecendo, a sombra dos nossos atos, a sombra do que a gente podia fazer. É o povo pelo povo, então acho que foi isso que deu gás. Porque um cara de Minas Gerais, ele chega no Sarau da Cooperifa e ele fica imaginando que é um grande espaço, e é um bar. Aí ele olha e fala, pô, bar tem também lá, né? Então tá faltando a vontade de fazer. Então eu acho que era isso, é parar de reclamar como sempre e agir como nunca. Tomar as rédeas do destino na mão, acho que foi isso que mudou um pouco. Você acha que também hoje já se tem uma visão diferente do que é a periferia? Porque a visão que se tinha era a visão da violência, pura e simples, né? Quer dizer, hoje a visão que se tem sobre essa periferia é diferente? Eu acho que não mudou muita coisa, não. Acho que uma pessoa que tem preconceito, ela vai ter pro resto da vida. O que mudou foi a nossa postura, a nossa atitude. Antigamente a gente consumia a cultura do centro, que é maravilhosa, mas só consumia a cultura do centro. E a gente produzia na periferia e via ela embora para o centro. Hoje a gente produz a nossa cultura e consome ela. Eu acho que é isso que mudou. Eu acho que a gente consome a do centro e consome a nossa. A gente está fazendo a nossa antropofagia periférica, comendo o que vem do centro e regurgitando da periferia. Mas o preconceito sempre vai existir, quanto o preto, quanto o pobre, quanto o nordestino, isso não vai mudar nunca. Porque quem tem preconceito não muda de um dia para o outro. Agora cabe o oprimido a lutar contra o opressor. Usar todas as formas possíveis de cultura, é o que a gente está fazendo, né? Vocês têm umas atitudes, assim, digamos, surpreendentes. Soltar balão, poesia em balões. Agora estão fazendo os murais poéticos. Quer dizer, conta um pouco sobre isso também. Bom, a gente sempre pensou numa forma de democratizar a poesia. Sempre. Eu acho que a literatura não pode ser mais o pão do privilégio. Ela tem que caminhar na rua, todo mundo tem que ver poesia. Se você não quer ir na livraria, então peraí, nós vamos levar a livraria até você. E aí no Poesia no Ar é quando a gente solta a poesia em balões de gás hélio, para que outras comunidades possam receber também a nossa poesia. Fizemos agora o Natal com livros, distribuímos 10 mil livros na comunidade. Nós temos o Várzea Poética agora, que é o nosso novo projeto. A gente está pagando para os times de futebol assistir o Sarau da Cooperifa. Ou seja, a gente entra com o uniforme e eles têm que levar os atletas e a família para assistir o sarau. Entendeu? Então a gente está fazendo mais que a FIFA.
Então a gente tem dado um jeito de mexer na coisa, né? Fazer com que o jovem, as pessoas da periferia se interessem por literatura. Vamos mexer nisso aí. E é só fazendo essas coisas que a gente pode ter uma noção do que eles querem, porque não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a comunidade quer, do jeito que a favela quer, do jeito que a periferia quer. Somos nós que temos que entendê-los, não eles que têm que entender a gente. E a gente está buscando essas formas de chegar até eles, de chegar até o coração deles, né? Isso já resultou em alguns instantes interessantes. A sua própria obra, como cronista, como poeta, a obra como contista, como Sacolinha, por exemplo, que tem feito um trabalho e tem repercutido em outras comunidades, além da coisa, autores, sei lá, aqui em Brasília, o GOG, em Salvador também, alguns assumindo essa condição de que é possível transformar aquela poesia que normalmente é só para o hip hop no formato do livro, né? Quer dizer, num formato mais canônico, né? Um formato mais canônico. Quer dizer, como é que você vê também essa questão aí? Eu acho que quem somos nós para reproduzir preconceito? Eu acho que essa linguagem rebuscada também é muito interessante. Eu acho tão bom você ler Charles Baudelaire, Federico Garcia Lorca, como ler Patativa, como ler Carolina Maria de Jesus, O Quarto Despejo, como ler Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Eu acho que a gente está fazendo, a gente não está reproduzindo preconceito. A gente acha que as pessoas têm que assumir sua identidade. Por exemplo, assim, se um cara lá no Crato, no Ceará, se ele está se interessando em fazer literatura, ótimo, tem que ser feito. Esses dias uma senhora perguntou, mas se eu morar em Alphaville, que é um bairro nobre em São Paulo, eu posso fazer literatura periférica? Pode, só não vai ficar bom. Vai faltar a cor local, digamos assim. É como se o cara nascer no centro de São Paulo e querer falar sobre o Nordeste, né? Sobre o aboio, sobre essas coisas que está na alma do nordestino, né? Então, acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a nossa alma e colocando para fora, mas sem dispensar nenhum tipo de cultura. Todas elas são maravilhosas. A gente só dá significado para nós, dignidade para nossa. Mas não está rejeitando nada. A gente é que sofre preconceito, é que não vai reproduzir preconceito, né? Um autor como Sacolinha, que é interessante, o próprio nome dele vem do fato de ter sido um empacotador de supermercado, né? Quer dizer, era um talento que estava ali meio que esquecido. Ele surge com os movimentos como a Cooperifa, né? Quer dizer, como é que está a literatura dele hoje? O que é essa literatura dele pra gente? Bom, o Sacolinha é um cara que eu gosto pra caramba, né? Assim, eu como poeta, ele escreve romance, eu não tenho essa capacidade, então eu sinto até uma inveja dele. E não é inveja boa não, é inveja ruim. Eu gosto muito dele, é um moleque talentoso, ele voltou a estudar para fazer letras, terminou o curso de letras, quer dizer, ele quer viver de literatura, ele já vive de literatura, mas economicamente ele também quer viver de literatura. Eu acho que a gente tem que fazer isso, por exemplo, quando alguém me pergunta, o que eu faço para escrever poesia? Tem que ler, cara. Tem que ler livros, tem que ler pessoas, tem que andar, tem que observar. Não basta ser só um arrogante querer escrever. Se você pensa em viver de literatura, primeiro você tem que saber que é difícil, que não é fácil. Que você pode trabalhar no dia a dia e à noite você escrever, ou sei lá. Mas eu acho que a literatura hoje as pessoas estão pegando com mais afinco, viu? O movimento, ele tem uma pretensão, claro, além da difusão da poesia, da difusão da leitura, que eu acho que é um dos fortes, né, do movimento, ele, de certa forma, ele contribui para a mudança de uma nova postura mesmo dentro da comunidade? Sim, bom, quem lê enxerga melhor, né? Nós somos governados por pessoas que leem, né? Então a gente precisa ler também. Eu acho que tem mudado assim, porque acho que a educação de qualidade, ela é muito importante, mas aliada à cultura, ela é poderosa. Porque eu acho que a cultura tem esse poder de transformar uma pessoa em cidadã. E essa pessoa cidadã é que muda o bairro, muda o estado, muda o país. Eu acho que tem sim mudado muitas pessoas lá. Jovens que voltaram a estudar, senhores que voltaram a estudar, pessoas que voltavam em tal partido já não voltam mais, pessoas que querem saber porque o ônibus está lotado, querem saber um monte de coisa. Então esse tipo de postura só vem através da literatura, né? Do poder da literatura, do conhecimento. Quem tem conhecimento é poderoso, né? A gente é governado por pessoas que têm conhecimento, então a gente tem que ter conhecimento também, né? E a sua literatura, Sérgio, como é que anda ela? Porque você lançou um livro há uns 4 anos mais ou menos, né? E agora, né? Quer dizer, o que é que você... Eu vou lançar agora um livro chamado Flores de Alvenaria, que é só de poesia
poesias inéditas. Eu tentei me arriscar nas crônicas ali, nos contos, né? Tentei aprender um pouco. É uma coisa que eu gosto dessa prosa, né? De prosear poeticamente, mas ainda não é minha área, estou tentando aprender. Eu vou lançar agora um livro em agosto, depois da Copa, quero lançar um livro de poesia, pela Editora Global. Uhum. E esse livro, quer dizer, o que é que traz esse livro de novo? Mais do mesmo, assim. Eu não sou um cara muito surpreendente, não, assim. Eu gosto de falar sobre aquilo que eu vejo. A minha inspiração vem das ruas, né? Vem de onde eu vivo. Eu sou um cara de periferia que gosta de futebol de várzea, gosta de futebol, gosta de pastel de feira, feijoada, samba, boteco. Então, assim, eu tenho um conhecimento cultural periférico, assim, bem amplo, assim. Então eu gosto de falar sobre isso. Me dá muito prazer. Ainda não esgotou o que eu tenho para falar de periferia. E você tem uma editora, né? Quer dizer, trabalhar com uma editora como a Global, que é uma editora, de certa forma, que tem um reconhecimento nacional e que está optando em trabalhar só com autores brasileiros, basicamente, né? Quer dizer, isso, de certa forma, dá um certo prestígio à sua poesia, ao seu trabalho. É um reconhecimento do centro ao trabalho periférico. Primeiro, além do reconhecimento, cara, as pessoas lá são muito bacanas comigo, assim. Elas me tratam o seu Luiz, o Richard, o Jefferson, o Gustavo Tuna. Eles tratam mesmo, assim, como é preciso dar gás nessa literatura, assim. Às vezes até eu acho que eles pensam que eu sou algum autor conhecido mesmo, respeitado, porque eles me tratam muito bem a minha literatura. E é legal porque, assim, com essa onda da internet, o cara te conhece lá no Maranhão, e se você é independente, seu livro não chega até lá. É ao passo que uma editora como a Global, que já tem um livro lá no Maranhão, ajuda bastante. Lógico, foi muito importante trabalhar com 5 livros independentes. É muito bacana você colocar seu livro na mochila, sua livraria é sua mochila, para dar gás, para dar força. Mas tem uma hora também que você fala, deixa o livro andar sozinho também. Quer dizer, eu ainda continuo com o livro na mochila, mas é muito importante ter um lastro como uma editora Global por trás. Né? E como é que está o trabalho de vocês? Porque vocês, de certa forma, se ramificam pelo país, vocês dialogam com as outras comunidades, né? Quer dizer, como é que está esse diálogo e o que é que está acontecendo no Brasil nesse aspecto dessa literatura periférica? Olha, recentemente nós fizemos uma turnê para a Rocinha. Fizemos um sarau dentro da favela da Rocinha, no meio da rua mesmo, lá dentro, junto com a APA Funk, que é outro movimento literário também, inspirado na Cooperifa, o sarau MC Leonardo, o Teco, o Júnior, Facina, todo esse pessoal que está trabalhando. Eu acho que tem se espalhado por causa... É muito simples fazer isso. Não é? É muito simples fazer poesia. É muito simples se organizar. Você não precisa esperar o governo, não precisa esperar o ponto de cultura, não precisa esperar que venha. Mas você não pode esperar mais a ajuda do governo para depois pensar no que vai fazer. Vamos fazer o que tem que ser feito. Isso foi se espalhando. Hoje tem sarau no Crato, em Minas Gerais, Porto Alegre, Salvador, sarau no interior de São Paulo. São Paulo tem mais de 50. Você não aguenta mais de tanta poesia que se instalou. Overdose de poesia. Agora, Sérgio, vocês também têm participado desses festivais de literatura. Portanto, na Bienal do Livro aqui em Brasília, eu assisti a apresentação de vocês em Passo Fundo, na Feira Literária de Passo Fundo. Como é a relação de troca com esse novo público também? Olha, sempre a primeira vez é um estranhamento, né? Mas eles estão escrevendo, né? Como se a gente só pudesse trabalhar, né? Pegar ônibus e tal. Eles estão reconhecimento porque, assim, não foi feito para além da periferia, foi feito para a periferia. Se extrapolou, bom, ótimo. Mas a gente está escrevendo para o nosso vizinho, para o nosso bairro. Se as pessoas estão convidando a gente para vir para a Bienal de Brasília, como a Flip, o ano passado eu estive em Berlim fazendo palestra, ótimo também. Mas a gente está escrevendo para a gente, do nosso jeito, falando das nossas coisas. Que ótimo que as pessoas estão deixando um pouco de lado esse preconceito de imaginar por que eles escrevem o que eles estão escrevendo, né? Não tentar entender, deixa a gente fazer. Agora, tem uma coisa que eu acho curiosíssima. Tem um poeta, o Miró, que é um poeta periférico lá do Recife, fantástico, uma figura. Ele conta uma história terrível, que ele era office boy de uma empresa e uma vez saiu uma matéria com ele no jornal. No outro dia o patrão disse assim, você é poeta? Ele disse, sou poeta. Ele disse, está demitido que eu não quero poeta. Quer dizer, vocês estão enfrentando o preconceito com a poesia que também
tem um certo preconceito sobre ela, né? Não deixa de ser verdade, porque eu me tornei poeta e não sei fazer mais nada, né? Milão já teve algumas vezes na Cooperifa, sempre impressiona a forma como ele declama, a poesia dele. É isso, na verdade o poeta não tem status, né? Se você diz que é escritor, tem uma outra conotação, né? Mas se você diz que é só poeta, e parece que é coisa de vagabundo mesmo, que não tem o que fazer. Mas vocês estão resistindo com a poesia. A poesia é necessária para a existência. Às vezes eu uso produtor cultural, fica mais chique, assim. Depende do lugar que você vai e fala que é poeta, o negócio fica feio. Sérgio, obrigado por sua participação aqui no Leitura. É sempre muito agradável conversar aqui. Eu que agradeço. Estamos lá toda quarta-feira no Salão da Cooperifa. Reitero meu convite a você, ao seu público. É tudo nosso. Maravilha, obrigado. Valeu. Há uma necessidade natural de pertencimento que, quando perdida, causa temores e dores. Disso sabem desde sempre os romancistas. E por isso, tal desconforto surge com frequência nas narrativas atuais. Este é o sentimento que molda o romance Samba Sem Mim, de Caio Jungel, lançado pela Benvirá. A trama se passa em Berlim, onde o protagonista, João Pedro, busca uma razão de vida, mas tudo se dilui nas ilusões próprias deste tipo de opção. Caio não faz uma narrativa autobiográfica, mas usa de sua própria experiência para desvendar os medos e ansiedades que maculam seu personagem. João Pedro faz o caminho oposto que levou seus avós a um Brasil de oportunidades, o Brasil da década de 1930. Agora a situação e o mundo são bem outros. Já não há complacências e o novo herói se confronta com uma terra hostil, onde ninguém pertence a nada e todos são rejeitados. Um panorama vivo e moderno a demonstrar como a intolerância tem sido a grande ideologia atual. Samba Sem Mim, enfim, se forma como um texto bem escrito e belo, mas também tenso pelas denúncias que levanta. A questão do desterro se fez presente em todos os momentos da história universal. Não importa a época, os homens sempre sentiram a necessidade de estar inseridos em um grupo. E quando isso não é possível, cresce a dor. Neste ponto, se encaixa a narrativa de Ricardo Azevedo, no romance Fragosas Brenhas do Mataréu, lançado pela Ática. Em Portugal, em 1548, um jovem de 15 anos tem a mãe condenada pela Inquisição. Sem outra opção, embarca para um Brasil inóspito e misterioso. Estamos diante de uma narrativa histórica, onde a fidelidade ao ambiente primordial é uma exigência do texto. Vencido com maestria este desafio, Ricardo se joga na trama em si. E aí surge um romance que debate a determinação de quem se sente pressionado a compreender e respeitar o outro, a olhar as diferenças do mundo com atenção. E aí surge um texto brilhante. Rico em sua pesquisa, Fragosas Brenhas do Mataréu é um texto que diverte e enriquece o leitor. Dois gritos em favor do respeito pelo próximo, Samba Sem Mim, de Caio Jungel, e Fragosas Brenhas do Mataréu, de Ricardo Azevedo. O Leitura de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.